E na última semana, o padre Tiago Fatini, que integra a Comissão para a Liturgia da CNBB, esteve em Teresina durante o 5º Seminário de Iniciação à Vida Cristã. Na ocasião, o padre conversou com a nossa equipe e concedeu essa entrevista sobre o ano litúrgico que nós estamos vivenciando. Confira! Diferente do nosso ano civil, o ano litúrgico tem início no primeiro domingo do Advento e término no domingo de Cristo Rei. Este ano nós estamos vivenciando o ano C de São Lucas. E para entendermos melhor sobre esse ano, nós vamos conversar com o padre Tiago Fatini, ele que é da Arquidiocese de São Paulo e assessor de liturgia da CNBB, está aqui em Teresina cumprindo a agenda com a catequese arquidiocesana. Padre, seja bem-vindo à Arquidiocese e ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. É uma alegria poder estar aqui falando, refletindo sobre esse tema tão importante aqui na Arquidiocese de Teresina. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente como é feita a divisão do ano litúrgico, quais são os critérios utilizados para que seja feita essa divisão. Importante a gente saber, como você disse, que a Igreja tem um calendário próprio, e a sua função é ajudar os fiéis a vivenciarem o mistério da nossa fé. Então, toda a divisão do calendário litúrgico, ela foi pensado a partir da celebração, da vida pública de Jesus, o seu nascimento, a vida pública, paixão, morte e ressurreição. Então, o calendário litúrgico está dividido em 2 grandes ciclos, que é o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Esses 2 grandes ciclos estão divididos em tempos, que é o tempo do Advento e o tempo do Natal. E depois o ciclo da Páscoa, que começa com a quarta-feira de cinzas, abrindo a quaresma e encerra com o tempo da Páscoa. Entre esses 2 grandes ciclos, nós temos o chamado tempo comum. E por que o ano litúrgico é dividido em A, B e C? Essa divisão de ano A, B e C, ela acontece apenas nos domingos. Então, durante a semana, nós dividimos, que é o ciclo semanal ou cotidiano, nós dividimos em anos pares e ímpares, onde o evangelho é comum e o que muda é as leituras e o salmo. E o domingo, ele é dividido em ano A, B e C, porque a cada ano ele vai contemplar ou privilegiar um dos evangelistas sinóticos. Então nós temos 3 evangelistas sinóticos, são aqueles que são evangelhos semelhantes, Então, no ano A a gente faz um evangelho, no ano B outro evangelista e no ano C outro evangelista. No caso, esse ano C, nós estamos refletindo, acompanhando o evangelho de São Lucas. Como saber dessa divisão? Então, para saber, basta eu somar os números do ano e se ele for múltiplo de 3, então é o evangelista, é o ano C. Então, vamos pegar agora 2022, 2 mais 2 mais 2 é 6, múltiplo de 3, então é evangelho do ano C. E aí, consequentemente, o ano que vem A e depois ano B. E o evangelista João, ele é lido nas grandes festas, solenidades, ele perpassa todos os 3 anos. Então, ano A, B e C é apenas para a divisão dominical do nosso calendário. O senhor tem um livro que fala muito bem, explica muito bem sobre o ano litúrgico. Porque nós devemos ter essa consciência de entender sobre o ano que estamos vivenciando. Pois é, e esse até é o título do meu livro, Conhecer o Ano Litúrgico que Vivenciamos. Porque ele é uma maneira pedagógica que a Igreja achou de nos ajudar a vivenciar o mistério da nossa fé. Então é importante conhecermos o ano litúrgico, porque ele vai nos inserir nesse contexto do mistério da nossa salvação. Então, ao celebrar o tempo do Advento, a Igreja nos convida a esperarmos o Senhor que vem em 2 dimensões. Nos 2 primeiros domingos, nós vamos contemplar a segunda vinda de Cristo. E depois, nos 3º e 4º domingo, vamos falar sobre essa vinda próxima do primeiro nascimento de Jesus. Depois do Natal, nós vamos contemplar o nascimento, a encarnação do Verbo. E quando a gente vai pegando, então, cada tempo litúrgico, ele tem um simbolismo, ele tem um significado. Então, conhecer vai ajudar a gente viver melhor a nossa fé, adentrar nesse mistério da nossa salvação. E o ano litúrgico, ele tem uma espiritualidade. Cada tempo tem uma espiritualidade. E para que eu possa viver a minha fé a partir dessa espiritualidade, eu preciso conhecê-lo. Inclusive, eu estou com o seu livro aqui
E no 4º capítulo o senhor fala, né, sobre o tempo litúrgico no ritmo da vida. Como esse tempo que a gente vivencia, ele nos ajuda na nossa vida cristã. O ano litúrgico, ele não é só para ser vivido só na liturgia, só na igreja. Ele pode e deve ser vivido também na nossa vida pessoal e na nossa igreja doméstica, ou seja, em casa. O ano litúrgico ele é riquíssimo em símbolos. Então, por exemplo, no tempo do Advento, nós temos a coroa do Advento, que nós montamos na igreja com 4 velas e a cada semana nós vamos acendendo essa vela. Essa coroa do Advento, ela nasce nas famílias, em casa. Que bom seria, então, se assim como a gente monta na igreja a coroa do Advento, a gente montasse também em casa. E ir na igreja no domingo, acender a primeira vela e chegar em casa, em família, rezar, acender também a vela da coroa. E a cada semana, então, a gente vai preparando a nossa família. Ou então, no Natal, né, nós temos o costume de montar o presépio. Montamos o presépio na igreja. Por que não também montar em casa? Então, quando a gente vai entendendo o ano litúrgico e conhecendo toda a sua dinâmica e conhecendo os seus símbolos, muitos deles como o presépio, a via sacra, que não faz parte da liturgia, mas da piedade, mas a igreja admite, né, todos esses elementos porque nos ajuda a compreender a dinâmica própria do tempo litúrgico. Então, conhecer, né, o ano litúrgico me faz trazer para o meu dia a dia, para a espiritualidade, para o meu cotidiano, né, toda essa riqueza do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, né? E foi isso então que a gente quis trabalhar nesse 4º capítulo, né? Uma vez que eu entendi toda a teologia, como o ano litúrgico foi formado, agora como vivê-lo no meu dia a dia, não só na liturgia. Então, padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. Então, agradeço o convite, Joyce. Obrigado a todos que nos acompanharam. E fica aí essa dica, né? Vamos conhecer essa riqueza da nossa igreja, a sua liturgia, todo o ano litúrgico. Sem dúvida, nós vamos vivenciar muito melhor a nossa fé. Deus abençoe a todos. Obrigado.